lembrando que esta é nossa opinião. E se seu Pai no Santo não concorda, ele está correto. Afinal de contas, é ele que cuida de sua coroa e certamente sabe o que está fazendo. Nesta semana, estamos em plena quaresma, um momento muito delicado para nós umbandistas, para nós espíritas e espiritualistas. Embora exista uma linha de umbandistas que não concordam com as dificuldades que enfrentamos na quaresma, pois atribuem esta data ao calendário católico. Nós acreditamos sim que este período é um daqueles onde mais do que nunca temos que estar preparados, blindados contra irmãos aos quais não queremos muita aproximação, muita intimidade. É muito comum as queixas de influências dos espíritos que se encontram em estado de sofrimento ou abusivos na vida de médiums e de consulentes. Acreditam estar sob forte influência e terrível obsessão. Então, chegam no terreiro, pedindo que algo seja feito para o afastamento desses quiumbas. De forma alguma, pessoas encontram-se à mercê do mal. Existe sim, e isto é fato, as forças trevosas. Existem as forças assediadoras, obsessoras, mas também, em maior proporção, as forças dos eguns de luz. A ação que estas forças, sejam da escuridão ou da luz, depende do nosso sentimento para se perpetuar, para que ela se perpetue. Ninguém, nenhuma força, seja ela do bem ou do mal, fará de nossa vida sua morada sem o nosso consentimento. Nossos guias e mentores não param nunca de tentar influenciar o nosso pensamento. Lembre que quem me protege não dorme. Então, tenha ouvidos de ouvir. Escute os espíritos bons e não fraqueje a influência dos maus. Este é um alerta, apenas um alerta para este momento de vulnerabilidade que estamos passando na quaresma, durante este período. Alguns terreiros de Umbanda suspendem suas atividades ou limitam o atendimento
nenhuma restrição quanto fechar ou não o terreiro, ou limitar os atendimentos, ou até mesmo fazer trabalhos só da linha da esquerda ou da linha de Yorubá. Podem funcionar normalmente, mas lembrando que cada casa é uma casa e deve seguir as orientações do seu dirigente espiritual, do seu pai ou mãe no santo. Então, mais do que nunca, orai e vigiai. Isto deverá ser aplicado diuturnicamente. Jesus, o maior médium de todos os tempos, disse: orai e vigiai a seus discípulos. Este ensinamento, deixado pelo Mestre Jesus, tem um significado muito importante para nós umbandistas. Significa orai, levar o seu pensamento a Deus, a Olorum, e fazer as suas preces para se conectar com Ele. Vigiai é observar, é manter a atenção sobre tudo que nos rodeia. Mas por que o Mestre Jesus nos deixou este ensinamento? Jesus disse: orai e vigiai, porque a carne é fraca. Enfrentamos muitas tentações, ataques de irmãos encarnados e desencarnados, de todos os lados. Enquanto vigiamos e oramos, ficamos mais fortes para resistir a tentações e termos a imunidade, tornarmos imunes aos ataques indesejados de eguns, de quiumbas, de obsessores, de sofredores, de carniceiros, vampirizadores, íncubos e súncubos. Mas quem eles são? Qual a diferença entre egum, quiumba, obsessor, sofredores, carniceiros, vampirizadores, íncubos e súncubos? Egum é todo espírito que já teve uma vivência na Terra, já esteve aqui entre nós de forma encarnada, já passou pela provação de estar preso numa roupagem que chamamos de corpo carnal ou carne, e já desencarnou. Egum pode ou não estar ligado ao baixo astral. Pode ser um espírito em diferente estado de consciência. Pode estar em paz ou permanecer preso a questões não resolvidas aqui, neste plano, e carregar consigo os seus desejos, as suas frustrações ou maldades aos seus desafetos. Os eguns tanto podem ser espíritos evoluídos, como os caboclos, os pretos velhos, as crianças do espaço, como podem ser espíritos de parentes
obsessores, sofredores, carniceiros, vampirizadores, íncubos, súncubos, que precisam ser afastados. Egum é o termo em Iorubá que designa a alma ou espírito de qualquer pessoa morta, independente de ser ou não iniciada. A tradição do povo Iorubá de que Egum é um antepassado falecido ocorre ainda hoje lá na Nigéria e aqui mesmo no Brasil. Para o afastamento das más influências dos eguns de baixa vibração, uma das formas mais comuns nos cultos de Umbanda e Candomblé é o uso do Contra-Egum pelos médiuns nos rituais dos terreiros. O Contra-Egum, ele é confeccionado em palha da costa e é utilizado no braço do médium com o propósito de afastar as más influências e os maus espíritos. Existe também o saoró. O saoró, ele é usado na perna para espantar os eguns. Existe também o cordão umbilical. O cordão umbilical, ele é usado na cintura para representar a ligação direta do médium com o seu orixá. O importante é saber que nem todo egum é um quiumba, mas todo quiumba é um egum, que ao desencarnar se encontra em um estado de negatividade pelas margens da escuridão e escolhe muitas vezes prejudicar outras pessoas por raiva, vingança, troca, interesse ou manipulação. Os obsessores. Os obsessores são espíritos quiumbas que carregam consigo a intenção de prejudicar e fazer o mal de forma intencional ou direcionada, ou mesmo sem direção certa. Pode ser por vingança, por raiva, por manipulação, pois são quiumbas. A nomenclatura obsessor vem do espiritismo. Esses espíritos estão tomados por uma energia tão negativa que agem para causar mal a outros, obsidiando encarnados ou desencarnados. Outro tipo de quiumba é o sofredor. Sofredor é um termo usado para descrever um espírito que está em estado de sofrimento, pois o seu desencarne, muitas vezes, não foi do jeito que ele queria. O sofrimento, muitas vezes, é oriundo de algo que ficou por fazer, uma dependência, algo não resolvido, enquanto teve aqui, ou mesmo por atos falhos que muitas vezes podem ter provocado o desencarne, ou mesmo por situações traumáticas
não resolvidas. Os espíritos sofredores são, de modo geral, espíritos que, ao desencarnar, permanecem ligados às questões de dor, de sofrimento que tiveram enquanto estavam neste plano. Mesmo de forma involuntária, estes espíritos podem influenciar pessoas sem a real intenção de prejudicá-las, mas geram, sim, um desequilíbrio energético em pessoas e em ambientes. Alguns desses espíritos não querem fazer o mal, mas estão tão arraigados, tão apegados aos bens materiais aqui deixados, que passam a fluir uma energia inóspita em todo o ambiente, fazendo com que ele se torne insuportável. Mas não por maldade, mas sim para afugentar as pessoas que ali estão. Ou seja, eles muitas vezes têm falta de esclarecimento, acreditando que ainda aquele local, aquele lugar, aqueles bens aqui na Terra adquirido lhe pertencem. A diferença entre um quiumba e um sofredor é o estado de consciência e sua intenção enquanto espírito. Os dois são eguns, ou seja, são espíritos desencarnados, mas nem sempre o espírito sofredor será um quiumba obsessor. Um espírito zombeteiro, por exemplo, é uma entidade que se manifesta para atrapalhar os trabalhos mediúnicos e assustar os seres encarnados. Muitas vezes se passam por entidade de luz e, se a corrente mediúnica estiver em falha, ela abre espaço, brechas, fissuras, rachaduras na corrente, enfraquecendo e permitindo que tal espírito se aproxime. E é este um dos motivos que o pai e a mãe no santo cobram dos filhos uma conduta de equilíbrio e seriedade dentro da corrente mediúnica. Estes espíritos são levianos, que por não progredirem e viverem a vida física furtivamente, são os bons vivants, levam tudo de forma debochada, continuam tendo a mesma conduta que tinham enquanto encarnados, vendo o mundo da mesma forma, fazem de tudo para atrapalhar os encarnados. Dentro do Espiritismo, esta terminologia é usada para designar espíritos que se manifestam nas sessões espíritas somente para atrapalhar o trabalho, assim como na Umbanda. Espíritos vampirizadores. Os espíritos vampirizadores são aqueles que se aproveitam do sofrimento de pensamentos, de ações negativas e se apropriam desta energias de suas vítimas. Dentro do vampirismo, não só
espírito como pessoas vampirizadoras acabam sendo vampirizadoras energéticas. Este vampirismo ocorre quando uma pessoa encarnada ou desencarnada rouba a energia da outra. Mas podemos identificar os vampiros de energia. Uma pessoa que não assume responsabilidade, que está sempre envolvida em algum drama, quer superar os outros em alguma coisa, diminuir o problema alheio e só se preocupa com os seus. Usa sua qualidade ou suas qualidades contra os outros. A vítima desses seres, encarnados ou desencarnados, dos espíritos vampirizados, carregam alguns sintomas bem clássicos, como cansaço mental, ansiedade, esgotamento, insônia, dificuldade de se relacionar, baixa autoestima, insegurança. E como evitá-los? Voltamos ao ponto principal. Orai e vigiai. Elevar os seus pensamentos. Orar e se afastar quando vindos de seres encarnados. Os espíritos carniceiros. Espíritos carniceiros são eguns de baixíssimo escalão. Há uma crença muito antiga que dizia que não era bom deixar restos de comida no prato após as refeições, pois os espíritos famintos vinham para se alimentar dos restos ali deixados na calada da noite ou durante a madrugada. Isso não é uma fantasia, não, ou um conto de terror. Isto realmente acontece. Não que os espíritos consigam, de fato, comer aquela comida, mas muitos deles, ao sentir fome, acreditam que ainda podem agir como se estivesse encarnado e se aproximam das migalhas. São chamados espíritos famintos ou carniceiros. Da mesma forma, não devemos colocar pratos, talheres, copos a mais na mesa. Isso é um convite para os carniceiros. O perigo real está quando eles percebem que não há como se alimentar com a comida e descobrem que podem se alimentar da energia vital do hospedeiro, do dono do lar em que se encontram. Muitas vezes, a frequência negativa não está em nós ou em nossa casa, mas sim na casa de nossos vizinhos. Como são curiosos, podem ser atraídos por uma energia pessoal ou do ambiente sujo, com migalhas ou ambientes bagunçados. E para evitar isso, para evitar estes eguns de baixo nível, devemos manter a casa limpa física e astralmente.
espíritos que vagam em busca de suprir necessidades carnais sempre estarão presentes em ambientes físicos com a presença de outros espíritos ainda encarnados que vivem num total desequilíbrio. Carniceiros estão presentes também em pontos de uso de drogas ilícitas, bebidas alcoólicas, como bares, botequins, adegas. E hoje temos ainda locais de grande aglomeração, onde se cultuam determinados prazeres, se assim posso chamá-los, né? Assim, prazeres temporários, como raves, rodas de narguilé, cigarros físicos ou cigarros eletrônicos, ou seja, são atraídos pelo tônico destruidor de lares. Vejam bem os pontos da Cracolândia. Quem é que vamos encontrar ali? Ou pontos de drogas? Pense muito bem, meu irmão, aonde você está frequentando. Você será atraído pelos iguais. Nenhum espírito carniceiro, vampirizador, vai se aproximar de você se você estiver num padrão vibratório elevado. Você acha que eles vão se aproximar de uma igreja, de um templo, de uma sinagoga, ou vão se aproximar de um bar, de uma adega, de um ponto de tráfego, de uma cracolândia? É uma reflexão. Veja bem por onde você anda. Você vai atrair os iguais. Bom, vamos lá. Íncubos e súncubos são eguns de teor energético de baixo nível que se aproximam das energias sexuais de homens e mulheres, que buscam tão somente o prazer carnal, sem o amparo do amor. A figura masculina, representada pelos íncubos, enquanto os súncubos são as figuras femininas destes eguns. Na Idade Média, acreditava-se que a união com um íncubo resultava no nascimento de bruxas, de demônios e de humanos deformados. Então, para exterminá-los, eram queimados em praça pública. Os primeiros relatos sobre esses eguns estão datados por volta de 2.400 anos antes de Cristo e surgiram na Mesopotâmia. Virou mito, ganhou popularidade na Idade Média. Estes eguns, íncubos e súncubos, são amplamente encontrados nas festividades onde se cultua a sexualidade sem o sentimento. Casas de prostituição masculinas e femininas não devem ser similares. Isso não quer dizer que um casal com respeito, com amor, um pelo outro, não possa ir a um motel. Mudar a rotina, apimentar o relacionamento é saudável, mas sempre amparado e respaldado pelo amor. Onde prevalece o
existe espaço para a maldade. Mas independente da crença religiosa ou da filosofia, lembre-se sempre que orar e vigiar sempre será o melhor caminho. Sempre. O caminho das pessoas que carregam consigo a seriedade, assim como a banda. Coisa séria para a gente séria. A gente tem na base. Nos vemos no próximo.